Seja cada um bem-vindo a esse momento de culto a Deus. A Bíblia diz que perto está o Senhor de todos os que invocam, em verdade. Assim nós queremos nos achegar a Deus nesse culto e invocar ao seu santo nome. Onipresente Deus, nos enviaste teu convite para este santo momento de culto. E aqui estamos para te dar nossos corações agradecidos. Que o bom pastor Jesus nos conduza neste culto, traga refrigério às nossas almas, nos dê o descanso que precisamos e possa nos ungir. Em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se dissermos que não temos pecado nenhum a nós mesmos, nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Por isso eu te rogo, arrependei-vos, porque está perto o reino dos céus. Que todos possamos entregar a Deus um coração contrito e um espírito quebrantado. A certeza de que o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Todo-Poderoso Deus e Pai bondoso, eu pobre e infeliz pecador, te confesso todos os meus pecados e as minhas maldades com que provoquei a tua ira, merecendo com justiça ser castigado já nesta vida e na eternidade. Lamento muito estas minhas culpas e arrependo-me sinceramente. Peço que, em tua grande misericórdia e por causa do sacrifício de Jesus Cristo, teu amado Filho, tenhas compaixão de mim, pobre pecador. Ouve a minha oração de confissão. Amém. Tendo feito esta confissão, esta oração, eu vos anuncio a graça e o amor de Deus para vocês. Por ordem de Jesus Cristo, e em nome dele, lhes declaro o perdão dos teus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paz seja contigo. Amém. O texto do Evangelho é o texto de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 14. A parábola das bodas. Assim diz o texto do Evangelho. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado. Enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos. Ele incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas quantos encontrardes. Saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? Ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Até aqui a leitura do Evangelho.
Nesse momento, eu te convido a confessarmos a nossa fé através das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ainda há lugar na casa do Senhor, à mesa do jantar. Eis o lugar de cada pecador, forçai-os logo a entrar, trazei-os indistintamente, lugar para muita gente. Ainda há lugar, ainda há lugar, ainda há lugar onde não há amor para o real jantar. Depressa vinde à casa do Senhor, a graça desfrutar. É livre a graça e porta aberta. É tempo, pecador, desperta. Desperta já, desperta já. É tempo sim, o prazo vai fugaz, já vem chegando o fim. Busca em Cristo a verdadeira paz, já soa o seu clarim. Ó, vem Jesus da igreja esposo, e nos conduz a teu repouso. É tempo sim, é tempo sim. O título dessa mensagem é o convite de Deus. Vivemos em dias em que muitas pessoas dão desculpas para não ir às bodas, à grande ceia. O dia do culto é um dia ruim para mim, pastor. O horário do culto não é muito bom. A igreja é longe. E agora ainda tem a tal da desculpa da pandemia, do isolamento, do Covid-19. Tenho medo, fico meio assim em sair de casa. Mas o interessante é que no banco, nos mercados, nas visitas familiares, né, na roda de amigos, no trabalho, o problema é o culto. E eu imagino que ao homem natural, carnal, é difícil tu se mover ao culto. Agora o homem que é guiado pelo Espírito de Deus, o culto é algo natural para ele. Jesus contou 2 parábolas sobre o convite de Deus. A primeira parábola é a parábola das bodas, lida, Mateus capítulo 22. O segundo convite é a parábola da grande ceia.
E nessas duas parábolas, Deus fala que Ele enviou um convite às pessoas. No nosso texto bíblico, Mateus 22, a parábola das bodas, então enviou os servos a chamar aos convidados para as bodas. Em Lucas 14, a grande ceia, a hora da ceia enviou o seu servo para avisar os convidados. Nas duas parábolas, estes convidados, eles dão desculpas para não aceitarem o convite de Deus. O evangelho de hoje, ele começa dizendo: o reino dos céus é semelhante. Em outras palavras, Jesus está dizendo: gente, as coisas no reino de Deus, elas são muito parecidas com o que eu vou contar para vocês. Há um rei que celebrou as bodas, o casamento, a união de seu filho. Esta era a comemoração, ela era a comemoração mais importante, a festa mais importante que se existia, a festa das bodas, o casamento do filho do rei. Esta festa de casamento, ela se estendia por vários dias, uma semana, 10 dias, mas era o casamento do filho do rei, era a coisa mais importante que se tinha naquela cidade, era o acontecimento do ano. O não aceitar esse convite do rei era uma desonra, era como se fosse afrontar o próprio rei, dar uma recusa, uma desculpa. Este rei, no texto bíblico, na parábola das bodas, ele representa Deus. E Deus chama as pessoas para celebrar a união de seu filho com o povo. Jesus, o noivo, a igreja, a sua noiva. Deus quer que todos aceitem este convite. E interessante que Deus é insistente em convidar. Pelo menos no texto bíblico, nós temos 2 vezes Deus enviando os seus servos para lembrar os convidados. No versículo 3, nós temos o primeiro convite de Deus para os convidados. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Logo depois, no verso 4, nós temos o rei, Deus, enviando novamente os seus servos para esses convidados que tinham dito não, para os chamar novamente. O verso 4, enviou ainda outros servos. Em outras palavras, o texto está dizendo: vamos às bodas, vamos às bodas. Ou então, vamos para o culto, vamos para o culto. Notem que o convite, ele é de graça. O rei, ele não exige nada desses seus convidados. Ao contrário, aqueles que aceitarem esse convite vai ser para o bem deles. Eles têm mais a ganhar aceitando o convite do que o próprio rei, que vai bancar toda a festa. O importante também é observar um detalhe: o rei não mandou convidar, o texto bíblico diz que o rei mandou chamar. As pessoas que deviam participar das festas, das bodas, ou no texto de Lucas capítulo 14, a grande ceia, elas já estavam há muito tempo convidadas. Naquela época era muito comum avisar os convidados de uma festa tão importante quanto esta, com muita antecedência, quase 1 ano de aviso. Aquela data que o rei tinha escolhido para o casamento, para as bodas de seu filho, nada poderia ser marcado na cidade, naquele vilarejo. Ela foi separada para as bodas, para o rei. Nada poderia ser marcado naquele mesmo dia. E aqui, estranhamente, esses convidados não quiseram ir. Naquele mesmo dia, eles tinham marcado outros compromissos. Mas voltemos um pouco. O rei enviou seus mensageiros com o mesmo convite: ainda estou esperando vocês. Olha, as bodas.
Este aqui é um Deus, um rei que Ele não desiste de nós. Por mais que em algumas vezes em nossa vida a gente tenha dito não para Deus, não para o convite do culto, não para o batismo, não para o reino dos céus, esse rei ele é insistente, ele manda uma, duas, quantas vezes forem necessárias. Ele envia os seus servos, né? E no segundo convite, esses servos eles dão detalhes do que está esperando esses convidados na festa. O texto bíblico diz assim: eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, tudo está pronto, vinde para as bodas. Em outras palavras, está faltando só você. Deus já fez tudo. Você não precisa fazer nada, apenas aceitar o convite. Novamente, aqueles convidados, eles trataram este convite de Deus, do rei, com indiferença, com frieza. Eles não deram a mínima atenção para este convite, ou não deram a importância devida, fazendo pouco caso do convite deste rei. O texto bíblico diz: e se foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Na parábola da grande ceia de Lucas, capítulo 14, aonde outros convidados haviam negado o convite da grande ceia de Deus, aparecem as desculpas. Lá o texto bíblico nos diz assim: disse o primeiro, comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro diz, comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro ainda disse, casei-me e por isso não posso ir. A esta altura, talvez, desse texto bíblico, talvez alguns de vocês estejam se perguntando, mas quem é essa gente? Quem são estas pessoas? O que eles têm na cabeça para recusar um convite de Deus? Um convite tão generoso, que não nos pede nada em troca. Diante de um convite tão gracioso e generoso como de um rei, de Deus, como dizer não para Deus, o Criador dos céus e da terra, o doador da vida? Quem pode recusar um convite de Deus? Pasmem. Todas essas pessoas que deram desculpas para não irem às bodas, que deram desculpas para não irem à grande ceia, notem que todas as desculpas que essas pessoas deram, eram tudo desculpas terrenas. Preocupações com este mundo, os negócios, os bois, os campos, né? Eram todas desculpas com preocupações apenas com as coisas deste mundo. E me causa estranheza, porque essas eram pessoas do reino de Deus, eram servos, viviam na mesma terra deste rei, eram povo de Deus, viviam no reino dos céus, mas já não serviam a Deus, e sim as coisas desta vida. E aqui a pergunta: e você? As tuas preocupações são apenas mundanas? Ou você tem se preocupado com as coisas da eternidade, com as coisas da alma? Trabalho, 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 estudo, 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 lazer, descanso, descanso. E quando sobrar um tempo, aí vem Deus. Para você, onde está Deus na sua vida? É em primeiro lugar? Buscar em primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas? Ou Deus está em último? E as coisas do mundo se tornam mais importantes? E olha que são coisas passageiras. Em ambas as parábolas, a parábola das bodas de Mateus 22 e a parábola da grande ceia de Lucas capítulo 14, o texto das bodas diz que o rei ficou irado. O texto da parábola da grande ceia, então irado o dono da casa. Todas as vezes que uma pessoa nega o convite de Deus,
segundo o texto bíblico, Deus fica irado. Mas Deus não mudou de ideia. O casamento, as bodas, a grande ceia, o culto vai acontecer. Vai ter culto, vai ter festa. Porque tudo está preparado. Quer você aceite o convite, ou quer Deus tenha que chamar outros convidados. Apesar desses primeiros convidados, Israel, não ter aceito o convite de Deus, Deus ainda quer festa. Afinal, tudo já está pronto. E essa festa, ela irá acontecer. Ou ela está acontecendo com você ou sem você. Aqueles que negaram o convite de Deus, eles são condenados. Aqui, o próprio texto bíblico diz: enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos, eles incendiou a cidade. Se vocês se lembrarem, a cidade de Jerusalém, que não aceitou o convite de Deus, para as bodas de seu Filho, Jesus Cristo, aquela cidade foi destruída. O negar o convite de estar com Jesus fez com que aquelas pessoas fossem mortas. Ou pior, tirada do reino dos céus. Os primeiros convidados são o povo de Israel. Os servos enviados são os profetas de Deus. Eles foram enviados em grande número, desde a época de Moisés até João Batista, levando-lhes o mesmo convite: vamos para as bodas, para a grande ceia que Deus tem nos preparado. Até que a festa começou, com Cristo Jesus. Mas as pessoas naquela época, elas davam desculpas, elas davam desculpas parecidas com as de hoje: blasfêmia, indiferença, assassinato até mesmo. A paciência de Deus para com aquele povo havia terminado, e por isso a cidade de Jerusalém, ela foi destruída. A cidade que se dizia cidade de Deus, não aceitou o convite de Deus para a festa de Jesus. Mas e você, que se diz cristão, que se diz de Deus, será que às vezes não somos parecidos com Jerusalém? Será que às vezes não estamos negando esse convite de Deus? O rei então desabafa no texto bíblico. Está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. A pergunta seria: por que Deus convidou pessoas indignas? Por que os convidados de Deus eram indignos? Notem, Deus fez de tudo. Deus insistiu. Deus fazia questão de chamar mais de uma vez, 2, 3, essas pessoas que o próprio texto bíblico diz que eram indignos. O rei convida os indignos. Esta indignidade dessas pessoas, ela se manifestou quando eles negaram o convite de Deus. E aí nós vemos a indignidade daquelas pessoas. Pelo Evangelho hoje, Deus continua chamando pessoas indignos, adúlteros, ladrões, publicanos, pessoas de má fama. E o que nos torna digno, é quando aceitamos este convite. O convite de estarmos nas bodas da grande ceia. O convite do culto. O aceitar esse convite de Deus nos torna dignos. Nós que éramos indignos. O texto bíblico ainda diz, ide pelas encruzilhadas. Na parábola da grande ceia, ela traz com mais detalhes: traga os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. E aqui estamos nós. Estar pelas encruzilhadas eram pessoas que não tinham mais para onde ir.
Eram pessoas que não sabiam que rumo tomar de suas vidas. Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, até os confins da terra. E aqui estamos nós, os que estavam nas encruzilhadas e receberam um convite. Nós que éramos pobres, aleijados, cegos e coxos, nós que, por nossas obras, por nossa dignidade, nunca receberíamos o convite do Rei, de Deus. E aí então, esse convite chega às nossas mãos. Esse convite da festa da salvação, do casamento, do Filho de Deus com a sua igreja. Nós somos os convidados do Rei, de Deus, para participar desta festa de salvação. A festa de Jesus. A pergunta é: e como nós temos respondido a este convite de Deus? Há pessoas que arranjam tempo para tudo nesta vida, menos para as bodas, para a grande ceia. O convite de estar com Jesus muitas vezes é negado, por várias desculpas. Algumas desculpas até aparentemente boas, mas não tem desculpa. Nós podemos dar desculpa para os irmãos na fé, para o pastor, mas para Deus não tem desculpa. Santificarás o dia do descanso. Desculpas às vezes criativas, mas todas desculpas, que mostram aonde está Deus na nossa vida. Assim como nas parábolas das bodas e da grande ceia, muitos hoje, em suas agendas, não têm lugar para Deus. Nos 365 dias, nos quase 30 dias por meses, 7 dias na semana, não encontram uma hora para Deus. O culto, deixa para o próximo final de semana, deixa a grande ceia para o outro final de semana, as bodas para o outro final de semana, e quando se vê, passou um mês, passou 6 meses, passou um ano, e talvez nem tenha percebido que esta pessoa, ela já nem está mais no reino de Deus. Ela já não se preocupa mais com as coisas da eternidade. E é como aqueles que estão preocupados com os campos, com os negócios, com as coisas apenas aqui desta vida. Mas aqui agora o texto bíblico fala daqueles que estão no reino de Deus, aqueles que aceitaram o convite, né? Aqueles que estão na igreja com a sua vida de culto. Aconteceu que um grande problema naquela festa, né? Aconteceu que um dos convidados não estava vestido corretamente com as vestes nupciais. E aqui Deus quer que as pessoas que vão à festa, que vivem no reino de Deus, essas pessoas que antes estavam nas encruzilhadas, que elas tragam mudança de vida. Naquele tempo, numa festa de casamento, os convidados de um rei, quando eram chamados para uma festa real, eles recebiam junto com o convite roupas. Ou então na porta da festa eram dados roupas, trajes nupciais de festas. O rei notou que um daqueles convidados que estava sentado na mesa, ou que estava no salão de festa, ou então que estava na igreja, não estava usando essa veste, esta roupa nova dada por Deus. Aquele homem que estava no banquete, na igreja, ele estava usando a sua velha roupa. Ele foi com a sua velha veste. Aquele homem não tinha mudado de vida. Em outras palavras, ele não tinha mudado de roupa. E Deus espera de todos nós que vivemos a nossa vida em festa, de culto, a todos nós que vivemos no reino de Deus, que nós possamos nos despir de nossas velhas roupas, de nossas velhas vidas,
de velhas palavras, de velhas atitudes. E esses que não se conseguem despir dessas roupas que se vestiam antigamente, o texto bíblico diz que o rei, na festa, chamou os seus servos e pediu que tirassem este convidado, né? O texto bíblico diz assim, né? Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Em outras palavras, existem muitas pessoas dentro da igreja que estão vestidas com as suas obras, com os seus feitos. A estes, triste notícia lhes trago. Estas roupas das obras, dos seus feitos, elas não são agradáveis a Deus. Nós precisamos nos vestir do manto santo que somente Jesus pode nos dar. Aqui termino. O gracioso convite de Deus para participarmos da sua festa de salvação, ele continua de pé. Ainda hoje, quando você recebe uma mensagem: vamos ao culto, vamos à grande ceia, vamos para as bodas, e você continuará recebendo esta mensagem. Enquanto o mundo existir, Deus continuará enviando servos com esta mensagem, com esse convite generoso para essa grande festa que é o culto. Que Deus te ajude, meu amigo, que você possa aceitar esse convite na tua vida, que você possa colocar Deus no lugar mais alto no teu viver, que você possa se despir das tuas roupas velhas, deixar as coisas do passado para o passado. Não deixe o convite de Deus de lado, não deixe a festa do culto de lado na tua vida. Esse é um convite do próprio Deus, não é o pastor, não é os teus irmãos na fé, é o próprio Deus que te convida, e Ele não vai cessar, até que você possa aceitar a este convite. Que o Espírito Santo continue nos ajudando a aceitar esse convite em nossas vidas. Amém. A cada um de vocês que se sentiu convidado para participar das bodas, cada um de vocês que entrou nessa festa preparada por Deus, que é esse momento de culto, convida-nos a chegarmos agora a Deus através de nossa oração. Amado Deus, te damos graças por estender o teu convite para as bodas, para a grande ceia, a cada um de nós que estávamos nas encruzilhadas desta vida, permitindo que nós, indignos, bons e maus, pudéssemos entrar nesta grande festa que o Senhor tem nos preparado, que é a vida no reino dos céus. Permita que possamos levar este teu convite, esse convite tão amoroso e generoso, para tantos ainda que não conhecem, para tantos que ainda não estão nesta festa, vivendo a alegria do reino dos céus. Ajuda também a nós como igreja, a nos mantermos nesta festa com as roupas que o Senhor tem nos dado, não com nossas obras, mas com o sacrifício de teu Filho Jesus, para que não venhamos a nós que vivemos esta festa, estas bodas, a sermos pegos de maneira errada diante do teu reino. Permita também que esse teu convite continue sendo anunciado pelo Senhor, pela tua igreja, por nós. Permita que esse convite continue chegando a todas as nações, desde Jerusalém até os confins desta terra. Que o Senhor continue nos dando essa alegria, dessa grande festa que o Senhor tem nos preparado. Permita que possamos continuar aceitando esse teu convite, que possamos encontrar tempo
para o Senhor em nossas vidas, que possamos deixar nossas desculpas para as outras coisas e possamos nos preocupar um pouco mais com as coisas de Teu reino, com as coisas dos céus. Assim sendo, amado Deus, permita que aqueles que estão dando desculpas para o Senhor possam tão logo se arrepender, possam tão logo mudar de ideia e entrar nesta festa, nestas bodas que o Senhor tem lhes preparado e lhes convidado. Em nome do Senhor Jesus, fortaleça a nossa fé. Permita que possamos andar nos Teus santos caminhos. Amém. Assim também te convido a orar a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensina, a qual nós passamos de pai a filhos, filhos a netos. Eu convido a fazermos essa oração em conjunto. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A cada um de vocês que aceitou o convite de participar desse momento do culto, que entrou nessas bodas, que é um culto a Deus, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor te trate com bondade e com misericórdia, o Senhor olhe para ti com amor e te dê a paz. Amém. Consola-te, pois Cristo Deus te lava dos pecados teus, justiça plena preparou, que no batismo nos legou. Com a palavra do Senhor, o Espírito Consolador nos traz a remissão a quem que a vida eterna lá no além. Cantemos glória ao Salvador.